Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Nós temos que tratar de alguns assuntos que estão presentes na nossa sociedade hoje e que precisam ser tratados à luz da palavra de Deus. Quero tratar agora, especificamente, sobre uma prática que está muito comum hoje, que é morar junto. As pessoas dessa geração atual, elas estão sendo instruídas a não se casarem, mas morar junto. Morar junto é bíblico? Por que não é bíblico? Aí você tem que saber. Quero falar para os adolescentes, para os jovens, nada de morar junto, nem de fazer test drive antes do casamento. Vocês estão entendendo, né? Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vamos ler juntos, bem forte isso aqui. O que é que diz aí? Hebreus 13, 4. O que é que diz? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Preste atenção que viver juntos sem se casar é uma moda na atual geração. Mas o pecado que está na moda não pode ser a moda da igreja, do povo de Deus. O povo de Deus vive numa cultura como uma espécie de contracultura. Nós não podemos, como diz Moisés, seguir a multidão para praticar aquilo que é errado. O casamento cristão está sendo atacado violentamente. E o propósito da sociedade contemporânea sem Deus é destruir o conceito de família cristão. Casais vivendo juntos sem se casarem legalmente. E dizem assim, na maior cara limpa: estamos casados aos olhos de Deus. Quem precisa de um pedaço de papel? Precisa de um pedaço de papel ou de uma certidão de casamento civil. Porque Deus instituiu o casamento. Ele juntou os cônjuges, Ele criou os cônjuges. Ele foi o pai da noiva. E Ele foi o juiz que fez o casamento. Está lá em Gênesis capítulo 2. Esta mensagem não é uma mensagem de julgamento, tá? Estou julgando ninguém aqui. Mas uma palavra bíblica e pastoral para esses assuntos que nós estamos vivendo. Tem outros assuntos, como a homossexualidade. Temos outros assuntos, como a questão da bebida alcoólica. Temos outros assuntos para a gente tratar. Eu quero me dirigir aos crentes, porque nós não podemos legislar a palavra de Deus para quem não é crente. Eles não vão obedecer. Então, tem pelo menos 5 grupos que eu penso aqui, que eu estou me dirigindo. Primeiro, aos jovens crentes que pensam ou desejam morar juntos sem se casarem. Segundo grupo, aos que estão ou já estão morando juntos sem se casarem. Terceiro grupo que está na moda, aos que estão morando juntos, mesmo em casa, o quê? Separadas. Se encontram. Tu no teu cantinho e eu no meu. Aos que estão casados, mas que moraram juntos, e muitos carregam o peso da culpa, do sofrimento. Também, um quinto grupo, aos pais crentes, que criaram os filhos nos caminhos de Deus, e que hoje estão vivendo o dissabor, a dor de ver seus filhos morando juntos sem
se casarem. Porque a pior coisa para um pai crente é quando ele vê um filho vivendo fora da palavra de Deus. Esse versículo é muito importante, porque ele estabelece, diz assim: digno de honra entre todos seja o que? O matrimônio. Digno de honra. Essa expressão aqui mostra que quem mora junto sem se casar desonra a Deus, porque foi Deus que inventou o matrimônio. E Deus, Ele não é somente o fabricante, Ele nos deu a sua palavra, que é o manual do fabricante. O pessoal brinca, diz que o casamento cristão tem 3 alianças: a aliança do noivado, a aliança do casamento e a terceira aliança, a aliança do sofrimento eterno. Casou, morreu. Casou, entrou no estado de sofrimento. Tem umas crisezinhas, mas não é bem assim, né? Não é... Deus não criaria o matrimônio para trazer sofrimento para a gente. Mesmo a gente sendo pecadores, imperfeitos, mesmo todo mundo sabendo aqui que não existe casamento perfeito, família perfeita, mesmo sabendo que nós temos grandes problemas no nosso relacionamento, mas é projeto de Deus, é ideia de Deus. Se você for para Gênesis, dá um pulinho lá, capítulo 2, versos 24 e 25, você vai descobrir que Deus, Ele é o autor do casamento. Gênesis capítulo 2, versos 24 e 25, ele diz: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Irmãos, o casamento é uma instituição divina, o matrimônio é uma instituição divina. Então, quando você honra o matrimônio, o casamento, você está honrando a Deus. E também, o casamento que produz a família é a base de toda a sociedade. Veja que antes de construir o Estado, Deus constrói primeiro a família. A família é a célula máter da sociedade. Se nós queremos uma igreja sadia, nós temos que investir em famílias sadias. Nós temos que investir na valorização da família, do casamento. Como honrar o matrimônio? E a resposta está no texto. Veja aí. Ele diz claramente: digno de honra entre todos. Todos deviam. A Suprema Corte Americana estabeleceu no final do ano de 1800 que a família é uma instituição sagrada e a parte mais importante onde a sociedade americana seria construída. Mas hoje a sociedade americana é a sociedade que tem mais pessoas vivendo juntas. Como honrar? Aí diz o texto: bem como o leito, o quê? Sem mácula. Manter puro o leito conjugal. Significa intimidade sexual reservada, exclusiva do marido e da esposa. No casamento, a relação sexual é pura. Pura. No casamento, começa bem, depois vai diminuindo. A relação sexual, mesmo do casamento, ela pode ser corrompida.
Por isso que, aos olhos de Deus, morar juntos sem se casar é pecado, é uma desonra, é uma ofensa a Deus. E a prova disso é o final do versículo. O que é que diz o versículo aí? Porque Deus julgará os impuros e adultos. Quando fala que Deus julgará aqui, não está mandando que vai jogar para o inferno, não, tá? Senão você diz, pastor, eu vou para o inferno porque eu casei mal, ou porque eu estou com esse pecado de relacionamento. Não, meu filho. Mas eu quero mostrar para você que a Bíblia fala que tudo aquilo que o homem semear, ele também o quê? Colherá. Se você semeia na carne, você vai colher na carne. Se você semeia no Espírito, você vai colher no Espírito. Então, uma forma de nós honrarmos o casamento, uma forma de nós estabelecermos a dignidade do casamento, é termos consciência que uma vida conjugal sem o casamento civil, sem o matrimônio, ofende a Deus. Vocês estão entendendo ou não? Segunda coisa. Segundo argumento. Quem mora juntos, sem se casar, desonra um ao outro. Não só desonra a Deus, desonra um ao outro. Veja, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Lê comigo, o que é que diz aí? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Se você está mantendo um relacionamento sexual fora dos padrões de Deus, da palavra de Deus, você está ferindo a si mesmo. Você está prejudicando a si mesmo. E prejudicando o outro. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, fala que muitas vezes aquele caminho que parece aos nossos olhos ser um caminho do bem, mas ao final são caminhos de destruição, de sofrimento. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu queria que você lesse comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos começar a partir do versículo 3. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais que cada um de vós, responsabilidade sua, você, cada um de vós, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E honra. Então, não vai fazer nudes, pelo amor de Deus, está aí. Não vai pousar para Playboy, está aí. Você que é homem não vai pousar para a revista gay, está aí. O seu corpo tem que honrar quem? A Deus. E quem é responsável por isso não é o pastor, não é a igreja. Cada um de vós deve cuidar disso. Cuidado, minhas irmãs, com as fotos que as irmãs estão colocando no Facebook, na internet. Certo? Cuidado. A igreja está cheia de adolescentes. Hormônio lá em cima. Então toma cuidado. Você é responsável pela sua honra, a honra pessoal. Mas veja bem, continua o texto. Versículo 5, vamos lá, 5 e 6. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem. Versículo 6, lê comigo, que diz... E que nesta matéria ninguém ofenda
nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o quê? O vingador. Então não defrauda a outra pessoa nessa área. A Bíblia é clara. É clara. Eu estou preocupado com o pessoal também que está se divorciando, está ficando viúvo e está tendo uns encontros. Eu estou, a terceira idade está viajando, eu estou aqui preocupado. Se botou vigia no quarto dos... Você não sabe, está sabendo não? O ano passado, o índice de doença venérea foi mais na terceira idade do que nos adolescentes e jovens. Os velhos estão, ó. Esses bailes aí. Só tem santo aqui, só. E santo dos últimos dias, né? Meus irmãos, nós precisamos cuidar disso aí. Mas aqui eu quero me dirigir para pessoas crentes, porque morar juntos, sem casar, desonra a Deus, desonra um ao outro. Mas também você desonra sua família e seus pais, se você é crente. Seu pai, sua mãe, criou você nos caminhos de Deus, não é para você morar junto, é para você casar, ter uma família, fazer tudo como manda a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O que diz lá? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Quando a gente olha para esse mandamento, observe que não é só pai, é mãe, pai e mãe. Porque a maior dor para um pai crente é ver um filho, uma filha, fazendo uma coisa que é proibida pela palavra de Deus, que vai quebrar a cara lá adiante, que não tem a bênção de Deus, que não tem a sua bênção. Pense nisso antes de tomar decisão. Provérbios, por favor, Provérbios, capítulo 10. Os adolescentes estão aí? Tem adolescente aí? Levanta a mão. Pronto. Segura o tchan. Amarra o tchan. Vai chegar a hora. Não queime etapas na sua vida. E olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 10:1. Vamos ler juntos, vamos lá. Lê aí, meus amigos adolescentes. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Presta atenção, filhos. Sofrimento de filho é sofrimento de pai e mãe. Tristeza de filho é tristeza de pai e mãe. E o que gera tristeza para um pai e uma mãe crente é justamente quando os filhos estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Não agrada a Deus. Provérbios, capítulo 17, versículo 25. O que é insensatez? Insensatez é você fazer aquilo que é contrário, que é a palavra de Deus. Provérbios é um livro de sabedoria prática. Você é insensato quando você faz aquilo que não deve fazer, e muitas vezes sabendo que não deve fazer. Provérbios 17, 25, vamos ler bem forte o que diz? Tristeza e amargura.
para quem deu a luz. Você não imagina. Eu tenho 2 filhos, graças a Deus, casado bem, casado com mulher. Tem problema? Tem. Mas eu oro todo dia por eles, todo dia. E eu sei que está a senhora também, porque quando a gente vê um filho sofrendo num casamento, ou numa relação, ou numa conduta que não agrada a Deus, isso machuca o coração da gente. Mas eu não quero deixar vocês abatidos. Quem mora junto sem se casar, desonra a Deus. Quem mora junto sem se casar, desonra um ao outro. Quem mora junto sem se casar, desonra a sua família, seu pai, sua mãe principalmente, seus avós, seus irmãos. É uma tristeza. Como é que a gente aplica esse versículo? Primeira coisa que eu e você, eu já estou velho, não estou em tenho outras tentações, mas essas não. Eu já estou morando junto. Mas você que é jovem, você que está divorciado, você que é solteiro adulto, você que é viúvo, primeira coisa que você tem que resistir é a tentação de morar juntos. É tentação mesmo. Tá certo? Porque dependendo da sua idade, você tem uma certa autonomia financeira, você tem uma certa autonomia em todos os aspectos da sua vida, e você diz, a vida é minha, eu pago as minhas contas, tá certo? Eu amo essa pessoa, e ao amar essa pessoa, eu estou me comprometendo com ela, eu só não casei no cartório. Eu vi as estatísticas, não aqui, mas da sociedade americana, porque no Brasil poucas são as estatísticas e pouco confiáveis, mas geralmente as pessoas que vivem juntas, esses relacionamentos, eles são de pouca duração e de muita frustração. Os filhos que nascem dessa relação são mais propensos à violência e também aos abusos domésticos. As histórias que vocês têm hoje no Brasil é só pegar. De uma mãe que tinha uma filha, foi morar junto com o cara veio para dentro de casa, a tragédia está pronta. Está pronta. Então, resista à tentação de morar juntos. Arrependa-se diante de Deus, se vocês estão morando juntos hoje e conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vá ao cartório, case, que eu faço seu casamento de graça, dou uma bênção caprichada. Tá certo? Conserta. Você já está encrencado, você já está enrolado. Ah, pastor, mas ela tem uma aposentadoria. Não tem aposentadoria que vale o preço de você viver no pecado. Porque eu já vi essa história. Ah, pastor, nós estamos vivendo juntos porque eu herdei do meu marido, do viúvo, uma aposentadoria. Quer dizer, o desgramado do homem morreu e ainda deixou o problema. Arrependa-se. Diz, não está certo. Não está certo. Diante de Deus isso não está certo. Eu tenho que mostrar digno de honra para mim, para você, seja um matrimônio. Foi Deus que criou. Aos pais que têm filhos morando juntos, ore, meu irmão, ore. Na linguagem do pastor Hernandes, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, ore. E não se culpe. Não fica achando, pastor, onde foi que eu errei? Eu criei na igreja, eu ensinei, eu dou o exemplo aqui, eu estou casado há tantos anos, está aqui, e não sei o quê, e papapá. E você muitas vezes pode começar a desenvolver, como pai crente, uma culpa, uma responsabilidade que você não tem.
Porque depois de uma certa idade, os filhos tomam decisões. Não são mais decisões suas. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis, capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Vamos ficar de pé para a gente ler e encerrar. Gênesis 26, 34 e 35. Vamos ler juntos? Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. Veja bem, Esaú era filho de Isaque de Rebeca, irmão de Jacó, neto de Abraão, pai da fé. Família crente top, presbiteriana de primeira linha. O cara casa com 2 mulheres. E casa com 2 mulheres o quê? Gentílicas, do mundo. Veja o resultado que Deus, versículo 35, o que diz? Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Amargura de espírito. Então, pai, não deixe que essa amargura tome conta do seu coração. 40 anos. Faz uma besteira dessa. Tá certo? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Quem entendeu a mensagem aqui, levanta a mão. Não estou julgando ninguém, tá? Mas a palavra de Deus precisa ser ensinada. E nós precisamos tomar conta uns dos outros. Eu louvo a Deus porque aqui na igreja, muitos jovens estão se casando. Não é, Jéssica? Você também. Assinei o seu pedido de casamento. Esse ano, mais de 12 jovens casais estão se casando aqui na igreja. E daqui a uns dias estão aí os meninos, né? Vai ser uma festa. Pai querido, nós não queremos ser melhor do que ninguém, porque nós não somos. Nós somos pecadores imperfeitos, temos uma natureza decaída, somos tentados, ó Deus, a desobedecer a Tua palavra, o Senhor, nosso coração é inclinado para todo tipo de maldade. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor venha trazer nessa manhã quebrantamento, instrução, direção para a vida de cada um aqui, Senhor. Nós não queremos fazer nada que entristeça o Teu coração, porque na Tua felicidade, ó Deus, está a nossa felicidade. É na obediência ao Senhor que nós somos abençoados e felizes. Venha, ó Deus, nos perdoar, venha nos sarar, venha nos curar, venha nos restaurar nesta manhã. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.